Aleluia. Aleluia. O Senhor é fiel, igreja. O Senhor é fiel à sua palavra para cumprir. O Senhor é fiel à sua palavra para cumprir. Eu posso dizer que em parte eu sei o que te trouxe aqui neste lugar. O que te trouxe aqui foi adorar o nome do Senhor. A outra parte é você com o Senhor. É você com Deus, porque Ele conhece o propósito do teu coração. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele sabe aquilo que te aflige, aquilo que te entristece, mas aquilo que te alegra também. E o Senhor é fiel à sua palavra para cumprir. Amém? Vamos assentar, irmãos. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, equipe de música. Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Dia quente hoje, né? Oh, glória. É muito bom estar aqui, irmãos. É muito bom estar aqui. Não só aqui. Sei que aqui é um lugar de muita responsabilidade. Eu estou falando um lugar de estar aqui com vocês, podendo compartilhar dessa bênção, dessa unção sobre este lugar, da comunhão com os irmãos. A palavra do Senhor diz que ó, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. É muito, muito prazeroso quando estamos aqui reunidos com vocês. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um nessa manhã. Amém? Vamos lá. Queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu queria dar uma introdução apenas, lembrando quando Josué, ele conduziu o povo para herdar a terra prometida. Deus falou com ele assim: Josué, o meu servo Moisés é morto. E Deus chamou então Josué e falou assim: ó, você vai assumir o lugar dele. Tão somente ser forte e corajoso. Mas uma coisa muito, muito interessante que Deus colocou para Josué foi: atenta para todas as palavras que estão escritas no livro da lei, e nela medita de dia e de noite. Deus foi bem claro: atenta para as palavras que estão escritas no livro da lei. Vou ler para vocês aqui. Hoje eu vou mudar um pouquinho aqui, ao invés de usar a mídia, eu vou usar o meu papelzinho. A versão que eu estou usando aqui é a versão atualizada. Almeida atualizada. Então, Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Ele fala assim, ó, todos acharam aí? Amém. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Olha, interessante. Então você prosperará e será bem-sucedido. Medita nele de dia e de noite. Quando Deus falou com Josué, ele falou dos livros que Moisés havia escrito, ou seja, os 5 livros, né, o Pentateuco. Falou do livro da lei. Mas ele não mudou não, irmãos. Nós temos um livro da lei também de Deus aqui, ó. E é sobre este livro aqui que nós, você e eu, devemos meditar nele dia e noite, porque ele contém bênçãos para a nossa vida. Ele contém todo o plano e propósito de Deus para a vida de cada um que está aqui. Você não nasceu, como diz o cientista, né, como uma ameba por um acaso. Você nasceu porque tem um propósito de Deus na sua vida. Deus já te conhecia lá no ventre da sua mãe. Deus tinha um propósito para você. Se você não sabe o seu propósito hoje, leia a palavra. Busca Deus. Busca Deus porque Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Você não acha que você está na igreja para ficar sentado nesse banco aí, ouvindo somente a palavra do Senhor. O Senhor tem um propósito para você. Jesus, ele falou assim, ó, ide pregar o evangelho a toda criatura, mas ele não falou isso somente para os apóstolos naquela época e morreu ali. E não somente para os ministros que pregam a palavra hoje e fica nisso. Não.
Ele disse para cada um que está sentado nessa cadeira hoje: ide pregar o Evangelho. Então o Senhor tem um propósito na sua vida, assim como Ele tem na minha, Ele também tem na sua. Desde que nós possamos ouvir a sua palavra e crer naquele que é fiel para cumprir em nós tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Só queria dar uma pequena introdução, mas a nossa palavra mesmo, ela está lá no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Desculpa que o 7, como um bom carioca, falando 7. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? O capítulo 7, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus fala sobre, está no Sermão do Monte, onde ele sobe a um lugar, um monte, e naquele lugar ele senta e ele começa a falar para aquela multidão que está ali. Ele começa então a falar da palavra. Ele começa a falar de vários assuntos, né, naquele dia. Ele vem falar aqui um pouco de... Dalton, não anotei aqui? Anotei sim. Ele vem falar sobre as bem-aventuranças, uma pincelada, tá, irmãos, daquilo que é do capítulo 5 até o capítulo 7, tá? Ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele vai falar sobre adultério, ele vai falar sobre divórcio, ele vai falar sobre vingança, ele vai falar sobre amor aos inimigos. Ele vem dando uma pincelada de tudo aquilo que é importante que o homem faça. Ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum, e ele fala também sobre as preocupações com esta vida. Uma palavra até que nós trouxemos aqui há um tempo atrás, sobre as solicitudes da vida. E nesse ponto que nós chegamos da palavra, no capítulo 7, ele fala sobre 2 fundamentos. Ele fala uma coisa muito importante. No versículo 24, a partir do versículo 24, todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Ele continua: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus, nesse momento, ele faz comparação de 2 pessoas, de 2 homens. Um que ouve a palavra e pratica, e um que ouve a palavra e não a pratica. Mas como eu não vou falar de português aqui, graças a Deus, mas Jesus, ele começa falando assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Como eu falei, Jesus, ele vem ensinando no monte, ele vem ensinando diversos assuntos e falando do reino de Deus para o homem, dizendo como deveria ser o comportamento do homem. Quando ele fala sobre adultério, ele fala, não é só se deitar com uma mulher, mas com pensamentos impuros você já adulterou com ela. Ele fala da vingança, né, que a gente não deve ter pensamentos de vingança com o irmão, pelo contrário, se a gente apanhou numa face, dê também a outra. Então ele começa a falar, lá do livro da lei, ele começa a trazer um novo entendimento acerca do livro da lei. Ele começa a falar, e ele fala: quem ouve estas minhas palavras, guarda no seu coração, guarda as minhas palavras, será considerado um homem prudente, porque ouve, pratica, e como a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Muitos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Não está preocupado com o dia de amanhã, está preocupado em fazer tudo com a força do seu braço, com a sua razão, com o seu entendimento. Eu quero ler para vocês só uma coisinha. O dicionário vai falar sobre insensato, contrário à razão, louco, irracional, que não parece estar em juízo, em seu juízo perfeito. E no original grego,
chamado moros, ele diz tolo. A palavra moros, que é insensato no original grego, ele diz o seguinte: é tolo, ímpio, sem Deus. Interessante, né? Uma pessoa que ouve a palavra do Senhor, mas não a pratica, ele é considerado então pela palavra aqui, um ímpio sem Deus. No Salmo 53, versículo 1, vai dizer assim, o insensato diz no seu coração, não há Deus. O insensato diz em seu coração, não há Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e não a praticamos, nós ignoramos verdadeiramente a presença do Senhor. Porque é como se fosse estarmos numa assembleia ouvindo, ou num curso qualquer, ouvindo palavras, e aquelas palavras vão apenas trazer um entendimento, mas vão trazer um conhecimento, mas não um entendimento. Eu posso conhecer, mas não entender nada daquilo. No meu trabalho, eu preciso conhecer normas. E conhecer bem normas. Porque o meu trabalho, ele faz o seguinte: se eu produzir lá no meu trabalho fios e cabos que não atendem à especificação, eu posso causar incêndio, eu posso trazer dificuldade para uma indústria, para um shopping, para qualquer lugar. Eu preciso conhecer a norma muito bem. O que a norma ela me especifica, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então eu tenho que conhecer a norma e entender toda ela. A Bíblia, amados, ela não é diferente. Não adianta eu ler apenas a palavra do Senhor, ler tão somente e não guardar aquilo no meu coração e viver através daquilo. E viver através da revelação de Cristo para a nossa vida. O homem hoje ele está preocupado, sim, preocupado em viver a vida neste mundo, preocupado em buscar as coisas do mundo. O tempo que tem, procura gastar com as coisas deste mundo. Todos os seus planos são planos voltados para este mundo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: não tem nada de errado. Não tem nada de errado você querer fazer coisas neste mundo. A palavra do Senhor diz que vive a sua vida debaixo do sol. Está lá em Provérbios. Vive a sua vida com a mulher da tua mocidade, né, complementando, debaixo desse sol. Você não está errado em querer comprar um carro, você não está errado em querer comprar uma casa, você não está errado em querer ter sonhos de um trabalho melhor, de um salário melhor. Nada disso. Você não está errado. Você não está errado de querer melhorar o seu porte físico, vamos dizer assim, como muitos têm feito hoje. Nada. Mas Paulo vai dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se aquilo que eu faço está tirando o lugar de Deus na minha vida, então eu tenho que repensar. Porque a palavra do Senhor diz que amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento, todo o teu entendimento. Não é isso que diz a palavra? Amém, irmãos? A palavra não diz isso? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É isso que nós devemos fazer. E se o lugar de Deus hoje está sendo tomado por coisas deste mundo, então, vamos parar, porque tem uma coisa errada. A palavra do Senhor vai dizer que o inimigo cegou o entendimento. O inimigo tem cegado o entendimento, irmãos. Quando a gente fala de cegar o entendimento do mundo, não estou falando nada para vocês. Mas quando eu falo assim, que o inimigo está cegando o entendimento daquele que é servo, daquele que conhece a palavra, aí é preocupante. Porque muitos são aqueles que estão lendo a palavra, mas não estão buscando a Deus como deveria. Estão buscando de outra forma, querendo fazer tudo com o seu braço, com o seu entendimento. E a palavra do Senhor diz assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós vamos viver para esse mundo. Tem uma passagem, a gente escreve tudo para falar, mas a gente muda tudo, não tem jeito. A gente não segue um roteiro, não tem jeito. A gente muda tudo, mas o importante é que Deus esteja falando no seu coração. O importante é que Deus esteja falando hoje abundantemente ao seu coração, te dando um novo entendimento para que você viva e viva bem com o Senhor. Tem uma passagem em Lucas, capítulo 12. Esse aqui eu vou usar aqui o meu digital, gente. Lucas no capítulo 12, capítulo 12, versículo... Perdão. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13.
Jesus ele vai falar de um homem que ele tinha um celeiro, e ele teve uma colheita muito grande, ele falou, eu vou então fazer um celeiro maior, vou aumentar, né, a minha arrecadação, vamos dizer assim. Mas Jesus fala para ele assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O homem tem vivido para esse mundo, tem buscado prazeres nesse mundo, tem buscado conceitos do mundo, tentando trazer conceitos do mundo para dentro da igreja, enquanto a palavra do Senhor diz ao contrário. Mas vamos só ler a passagem que eu acabei de falar para vocês. Se vocês me dão... Temos bastante tempo, até 13h, né? Dá bastante tempo, irmãos. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, perdão, isso mesmo. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de todo e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. No finalzinho lá do capítulo 6, lá, Jesus ele fala sobre as solicitudes da vida. Lá no versículo 33 de Mateus 6, ele vai falar que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas que Jesus está falando, que ele se refere, é todas essas coisas nos versículos anteriores, onde ele vai falar sobre a comida, sobre a bebida, sobre o que havia de comer, de beber, de vestir, para que nós não nos preocupemos com isso, porque o Pai Celestial sabe que nós precisamos de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala aqui, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E mais embaixo, vou pular para vocês aqui, vou lá no versículo 20, do mesmo livro de Lucas, ele vai dizer assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Buscamos muitas vezes nos envolver com as coisas desse mundo. Como eu falei para vocês, não é errado você querer um trabalho melhor, um salário melhor. Não é errado você querer um carro mais novo. Não é errado você querer uma casa, até porque nós estamos hoje buscando uma casa, né? Não é pecado, irmãos. O que torna pecado é quando isso ele vem acima daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Quando nós deixamos de cumprir a vontade de Deus, ou deixamos de fazer a vontade de Deus na nossa vida, aí sim ele torna-se pecado na nossa vida. Porque quando nós olhamos para esse mundo, a ciência deste mundo está se multiplicando. Daniel falou lá no livro dele, dizendo o seguinte, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Se vocês olharem a televisão, vários vídeos, vocês vão ver que realmente a ciência está se multiplicando. Está chegando num ponto, assim, né, quem olhava no passado fala assim, isso um dia vai existir? Sim, já está existindo. O homem, a ciência está se multiplicando, o mundo está se tornando cada vez mais atrativo, mais atraente, as vitrines do mundo estão cada vez melhores, mais atraentes, e o homem está se deixando levar por tudo isso. Paulo, ele vai escrever em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer assim, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos a vossa mente. A minha versão tem ela fala uma bem interessante sobre esse, ele vai colocar assim, Todos estão entendendo? Glória a Deus. Romanos, estava aqui ontem, achei. Romanos capítulo 12, verso 2. Cara, por que não vai? A minha versão, ela diz assim, e não vivam
conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. O homem tem se moldado a este mundo. E muitas igrejas têm se moldado a este mundo. A igreja ela não deve ser influenciada pelo mundo, mas o mundo deve ser influenciado pela igreja. Amados, a gente quando fala igreja, a gente não está falando igreja Verbo da Vida, nem outra denominação, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. O Espírito de Deus não habita em templos feitos por mão de homem, mas ele habita no seu coração. Nós, como igreja, estamos mudando este mundo? Nós estamos levando a palavra do Senhor para este mundo? Nós realmente temos sido luz e sal para este mundo, como diz lá ainda no Sermão do Monte? Nós temos levado sal, nós temos sido sal na vida das pessoas, nós temos sido luz na vida das pessoas? É uma reflexão para nós pensarmos bem. Nós temos cumprido aquilo que Deus falou na nossa vida, e de pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos visto o mundo tragando vidas aí, assim, assustadoramente. E nós, como igreja, o que nós temos feito? Nós temos nos conformado com isso? Nós temos nos preocupado com isso? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e essa palavra ela não traz em nós nenhuma mudança, é preocupante. A palavra do Senhor ela tem que trazer em nós mudança, porque a palavra do Senhor, Jesus ele disse assim, ó, a minha palavra é espírito e vida. Se a palavra do Senhor não traz uma transformação na nossa vida, está faltando alguma coisa, está faltando a entrega total, está faltando a nossa vida nos entregar totalmente ao Senhor, falar, Senhor, cumpra em nós o teu querer, eis-me aqui. Falar igual Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não devemos temer aquilo que é o sobrenatural, porque fiel é aquele que prometeu. Jesus ele vai dizer assim, ó, perdão, vou achar aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Vocês podem completar o versículo para mim? Jesus ele fala, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. Gente, se você não guarda o mandamento do Senhor, se você não guarda a palavra do Senhor, se você não vive essa palavra na sua vida todo dia, você não pode dizer que ama o Senhor. Você não guarda a sua palavra. O homem não guarda a palavra do Senhor. A palavra que é espírito e que é vida, que transforma, irmãos. Se eu for buscar na palavra de Deus todos os versículos para falar para vocês aqui sobre palavra, o que a palavra é, o que a palavra pode, nós vamos realmente sair daqui a 13h. Mas eu vou colocar para vocês aqui o seguinte: mais bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Como está a sua vida com o Senhor hoje, irmãos? O que você fala? O que sai pela sua boca? A palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. E ainda mais, Jesus fala assim, ó, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo. O Espírito que o homem não conhece. E Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Aí eu pergunto a vocês, o Espírito Santo vai fazer lembrar de quê? Se eu não tenho a palavra dentro de mim.
Como eu posso lembrar de um assunto que eu não conheço? Como eu posso lembrar de algo que não está dentro de mim? É como se você não participasse nada lá de fora, alguém falasse, você viu o que aconteceu? Não estava lá, eu não vi aquilo lá. Quando nós lemos a palavra, nós vivemos a palavra, amados, por experiência própria. Deus, o Espírito te faz lembrar daquilo que você precisa naquele momento. Naquele momento. Falando de experiência própria, porque eu preguei para o meu... Já devo ter dito isso aqui algumas vezes, mas eu preguei para o meu chefe 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. Jejuando, orando, chorando. Tive um acesso de choro. Vocês vão lembrar daquela palavra do pastor Manassés aqui, que muitas vezes você está intercedendo por alguém, de repente deu um acesso de choro em você, que você não sabe por que é por aquela pessoa que você estava intercedendo. Alguém vai lembrar dessa passagem aqui, dessa palavra, né? E aconteceu comigo. Eu orando pelo meu chefe, na igreja eu tive um acesso de riso do começo do culto ao final do culto, e após o final do culto. Os diáconos vieram olhar para mim, orar por mim, todo mundo achando que eu estava com problema, até que um diácono falou assim, você está intercedendo por alguém? Eu falei, estou. Está aí, o teu choro. Muito interessante, porque o Senhor, Ele nos faz lembrar de todas as coisas. E esse mesmo chefe, quando eu pregava para ele, um determinado dia, ele me bombardeou de tudo que vocês possam imaginar. E naquele dia, eu pude responder, acho que passei na Bíblia dentro da minha cabeça, mas não por mim, não por Dalto. Mas o Espírito me fez lembrar de tudo quanto era necessário que ele ouvisse naquela hora. Tudo que ele falava para mim, eu falava para ele. Eu dava uma resposta para ele. Ele olhou para mim e falou assim, cara, tudo que eu falo para você, você tem uma palavra para mim? Eu falei sim, porque a Bíblia tem resposta para toda a sua vida. A Bíblia tem resposta para toda a sua vida. Hoje, ele é um servo do Senhor. Gente, olha, e é um servo do Senhor. Não para a glória minha, pelo contrário, para a glória do Senhor, para a glória, tão somente glória do Senhor. Hoje ele é um servo do Senhor. Ele é um homem de Deus. De Deus. Toda vez que ele fala comigo, ele me chama de D'Artagnan, né? O quarto mosqueteiro. Fala, D'Artagnan, eu te agradeço porque Deus colocou você na minha vida. Eu falei, eu que agradeço a você por Deus ter me dado a oportunidade de ser instrumento para abençoar a sua vida. Mas o Espírito vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que nós temos lido, o que nós temos buscado no Senhor? Salmos 1, muito conhecido, vai dizer assim, ó, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. É isso? Ele vai falar assim, ó, antes ele medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Você tem meditado na lei do Senhor de dia e de noite? O que tem saído pela sua boca, verdadeiramente, são palavras de vida, são palavras de transformação. Você tem sido usado pelo Senhor, não só na sua casa, não só na sua igreja, mas principalmente no seu trabalho, na sua vida secular. Você tem sido um instrumento na mão do Senhor. O que Deus tem colocado diante de você? O que você tem negligenciado ao Senhor? Muitas vezes colocamos culpas em Deus, mas a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Porque não atentamos para a palavra do Senhor. No livro de Jeremias, no capítulo 1, se não me engano, versículo 9, uma coisa assim. Vou falar melhor para vocês. Capítulo 1, versículo 9. Ele vai dizer assim, Jeremias, o que vês? Ele fala, eu vejo um galho de amendoeira. E ele falou, viste bem, que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amados, Deus é fiel. Se Deus tem prometido a você, creia porque fiel é aquele que te prometeu. Fiel é aquele que te prometeu. Não tema aquilo que o mundo tem te afrontado, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que está no mundo. Eliseu, ele falou para Deus assim, Senhor, abre os olhos do moço. E o moço, quando ele olhou, ele viu que tinha realmente um exército contra ele. Mas quando Eliseu falou, Senhor, abre os olhos do moço, ele viu que maiores eram aqueles que estavam com ele
do que o que estavam ali, contra eles. Maior é aquele que está em você, querido. Deus tem te chamado para um propósito. Deus tem te chamado para um propósito nesta igreja. Essa igreja que tem crescido. Deus, Ele tem pressa nessa obra. Deus tem pressa porque Ele falou assim, ó, eu dei São José dos Pinhais para esta igreja. O que você tem colocado diante do Senhor? Você vai se contentar em sentar num banco e ouvir a palavra do Senhor e não participar dessa obra maravilhosa que Deus está fazendo neste lugar? Ou você vai ficar à margem, olhando o que está acontecendo, louvando a Deus de longe, sem poder participar? Se nós olharmos no original, a palavra prudente, no grego, frônimos, ela vai dizer que ele é inteligente, sábio e atento aos seus interesses. Se olharmos no dicionário, ele vai dizer que prudente é cauteloso, que se desvia do perigo, ajuizado, está sempre preparado para as dificuldades. Como você está, querido? Você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração? Você tem guardado a palavra do Senhor aí no seu coração? Se o Espírito tiver que fazer você lembrar de um momento que você estiver vivendo, se o Espírito for lembrar você de alguma coisa, ele terá algo a lembrar, você terá algo a falar a respeito da palavra para aquela pessoa? Ou você não terá algo a falar? Eu não sei como é a sua vida de oração. Eu não sei como é a sua vida de leitura da palavra. Mas Deus, Ele sempre Ele coloca na sua palavra. Medita nele de dia e de noite. Temos ocupado o nosso tempo, irmãos, e eu vou falar nosso tempo. Estou falando de vocês, estou falando do nosso tempo, que eu me incluo também. Muitas vezes perdemos tempo vendo séries de uma televisão, horas em frente de uma televisão, e quando chega aquela horinha lá, dá aquele sono. Pô, eu fiquei de ler e orar depois da série, mas o sono bateu, eu fui dormir. Não li e não orei. Estou dando exemplo meu mesmo, porque a palavra do Senhor, ela fala com vocês, mas ela primeiro fala comigo. E ela corrige, e ela é importante que ela corrija. Amém, irmãos? Precisamos buscar a palavra do Senhor para sermos instrumentos de valor na mão dele. Volto a falar, eu não sei como é a vida de oração de vocês, o que vocês têm feito, mas Davi, ele falou assim, ó, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós conhecemos a palavra, amados, nós nos desviamos do mal. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós nos desviamos do mal. Deixamos de fazer aquilo que o mundo está dizendo que é correto. Porque nós não estamos nos amoldando a este mundo, mas nós estamos nos amoldando a palavra do Senhor. Deus tem o melhor para nós. Mas o que você quer do Senhor? Você quer uma vida simples com o Senhor? Você quer uma vida onde Deus, Ele vai operar abundantemente na sua vida? Ele vai fazer grandes obras através de você? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu olho, eu leio a palavra, que eu estou lendo a palavra e vejo aqueles grandes homens do passado, eu fico, será que eu vou ser um dia assim? O que eles tinham de especial que nós não temos? Eu posso dizer o que nós temos de especial que eles não tinham. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. E o Espírito de Deus naquela época vinha sobre eles. Só que agora nós temos o Espírito de Deus em nós, habitando em nós. E o que falta, queridos, o que falta para que nós realmente possamos entender e alcançar a plenitude de Deus na nossa vida? O que falta? O que tem faltado na nossa vida? O que tem faltado? O mundo não pode ditar a regra da sua vida. O mundo não pode dizer o que você deve fazer, o que você deve comer, o que você deve... Não. Quem deve fazer isso é o Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos conhece.
Me conhece por inteiro. Os mesmos Josué que nós falamos agora, eu acho muito impressionante, porque muitas vezes queremos, sentir a presença do Senhor, eu mesmo, tudo que eu falar para vocês eu estou falando de mim mesmo. Quantas vezes eu cheguei, me ajoelhei ali e falei, Senhor, eu quero sentir a tua presença aqui, eu quero sentir o arrepio, eu quero flutuar aqui, eu quero sentir essa presença, assim, sobrenatural na minha vida. E às vezes queremos tanta coisa, queremos que Deus se manifeste de forma sobrenatural na nossa vida. E às vezes Deus já está se manifestando na sua vida e você não está vendo. E quantas vezes eu não estou vendo? Quantas vezes o Senhor fala comigo e o Senhor está falando. E quando eu vou ver, falar, rapaz, o Senhor já falou comigo. Eu não estava sensível à voz dele. Josué, na luta que ele estava tendo, ele não botou o joelho no chão, foi lá clamar, chorar diante do Senhor. Meu pai, olha, estamos perdendo a guerra, vamos lá, o dia tem que... Não. A fé desse homem era tanta, uma fé de um homem que tinha um espírito que vinha sobre ele, não o espírito que estava dentro dele. E ele falou assim, ó, sol, para. Lua, detenha-te. Depois ele não ficou parado lá olhando... está parado mesmo. Não. Ele simplesmente disse. Ele simplesmente falou. Lua, sol, para. Lua, detente. E a palavra do Senhor diz que aquele dia se estendeu por muito tempo, até que a guerra terminasse. Hoje, nós temos a palavra do Senhor escrita por completo. Temos a palavra que deve estar em nosso coração, mas nós não exercitamos a nossa fé diante do Senhor. Nós não ousamos falar com o Senhor o que nós queremos. Nós não ousamos pedir, achando que devemos fazer tantas coisas. E quantas coisas Deus já tem respondido, quantas orações Deus já tem respondido na sua vida. Deus quer o melhor para você, amados. Ele quer o melhor para você. A palavra do Senhor, já caminhando aqui, não é uma hora não, mas já caminhando para finalizar, a palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo 119, versículo 11, perdão, 119, 11 guarda as palavras no coração para não pecar contra ti. Mas no Salmo 119, 105, ele vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós temos a palavra dentro de nós, quando nós buscamos a palavra, viver essa verdade, nós não erramos o caminho. Nós não erramos o caminho. Porque o Senhor é aquele que nos guia, aquele que nos dá a direção. Em Romanos 10:8, vai dizer assim, ó, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que falta, queridos, para você hoje exercitar esta palavra na sua vida? O que falta? Falta fé? Falta coragem? Deus falou para Josué, então somente seja forte e corajoso. Falta fé? Pede a Deus. A palavra do Senhor diz que Ele não vai aumentar a sua fé, porque Ele repartiu a medida de fé para todos. Você pode pedir para Deus fortalecer a sua fé. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Você tem buscado a Deus? Você tem crido que Deus verdadeiramente pode fazer todas as coisas na sua vida? Você tem crido? Você tem vivido isso? Nós temos vivido isso diante do Senhor? Nós temos
nos derramado diante do Senhor. Nós temos visto a mão de Deus operando na nossa vida, não só na nossa vida, como o apóstolo Guto, ele falou aqui da outra vez, ele falou que Deus ele abençoa você, os seus e os que estão com você. Os que estão com você têm vivido também a bênção de Deus sobre a sua vida? Os que estão com você, a sua família tem vivido a bênção que Deus tem sobre a sua vida? Você tem se derramado, você tem buscado isso no Senhor? Senhor, cumpra em mim o teu querer. Você tem vivido isso? Você tem colocado isso para Deus? Nós temos uma amiga que ela falou assim para a gente, né? Toda vez que eu quero pregar para ela, a minha esposa não deixa, porque ela falou que eu sou muito duro. Ela é evangelista. Evangelista é toda macia para falar. Eu não, eu sou mais meio ogro, eu já vou logo lá na dureza, né? E ela falou para a gente assim, eu tenho medo de dizer para Deus, de me entregar inteiramente para Deus, porque ela tem medo do que Deus vai fazer na vida dela. Gente, você tem medo do que Deus pode fazer na sua vida? Ela tem medo, mas ela precisa ter um entendimento ainda. E eu creio que quando ela colocar no seu coração, Senhor, cumpra em mim o teu querer, ela vai dar uma outro testemunho. Ela falar, eu deveria ter feito isso há mais tempo. Nós temos querido isso para a nossa vida? Deus tem sido a primazia na sua vida? Você tem se colocado diante do Senhor? Você tem buscado isso diante de Deus para que Deus possa fazer o sobrenatural na sua vida? São reflexões, meu irmão, que eu estou trazendo para vocês. Assim como Deus também trouxe para a minha vida, eu estou trazendo para vocês. Que a palavra do Senhor, ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela vai para um lado, mas ela também fala do outro. É importante, é muito bom isso, porque quando ela fala ao nosso coração, a gente vê que ainda falta algumas coisas. Deus hoje, nessa manhã, Ele tem nos chamado para esse compromisso, amados. Realmente a palavra, ela está viva dentro do seu coração? Ela tem sido espírito e vida no seu coração, ou ela está entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Deus possa nos abençoar. Que Deus possa a cada dia cumprir o seu propósito na nossa vida. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele quer que seja. Precisamos, amados, nos anular a cada dia. Só para encerrar, era um pensamento, né? Hoje já deixou de ser um pouco pensamento, já está se tornando realidade. Eu tenho buscado isso cada vez mais no Senhor. Uma coisa que veio ao meu coração há muito tempo. Depois eu encontrei um livro de um pastor escrevendo sobre isso. Até que nada mais importe. Talvez alguns conheçam o livro. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe nessa vida, a não ser adorar o nome do Senhor. A não ser viver uma vida para o Senhor. O que importa para a sua vida hoje, irmãos? Os dias estão se abreviando. Os dias estão se abreviando. Você já se deu conta disso? Que a volta de Jesus está às portas? Que os dias estão se abreviando? O que você tem feito? O que você tem feito? Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus.